Olá, profissional da estética! Seja muito bem-vinda ao Centro de Treinamentos Vitúria Dermocosméticos. Neste módulo, abordaremos a linha Peeling de Tomate, um programa de tratamento multifuncional, com atribuições ao clareamento de manchas, ação antioxidante, atenuação das rugas e linhas de expressões e revitalização da face. Vamos lá conhecer todo esse conteúdo. Esse programa de tratamento ele vai trabalhar tanto o clareamento de manchas, de hiperpigmentação pós-inflamatória para acne, manchas solares, manchas de gestação, pós-gravídica, quanto luminosidade para a pele como um todo. Ele também tem uma atribuição que a gente chama de atribuição multifuncional. Então, além do clareamento, ele vai tratar linhas e rugas de expressão. Também trabalha a ação antioxidante como um preventivo ao envelhecimento cutâneo e vai fazer tudo isso repondo ainda assim, as quantidades de água para a pele, porque os peelings tradicionais normalmente eles têm a tendência de roubar muita água da pele e acaba deixando ela desidratada. No caso do peeling de tomate, a gente vai fazer toda essa agressão controlada, porém a gente vai manter a integridade e qualidade da quantidade de água na pele, O nosso programa de tratamento vai começar com fluido de limpeza facial. Então, ele é um produto também de atribuição multifuncional, porque ele higieniza a pele, ao mesmo tempo que remove os resíduos de maquiagem, resíduos de filtro, que porventura o meu cliente chega até o meu espaço, Então, eu vou colocar um pouquinho na cubeta. Uma quantidade suficiente para eu trabalhar a higienização de face, pescoço e colo. Uma vez que para tratamentos faciais a gente sempre trabalha com esse enquadramento de áreas, visto que área de pescoço e área de colo são áreas que ficam muito expostas e que o cliente se incomoda muito, principalmente com manchas na região de colo. Então, a gente já aproveita para atender a todas essas regiões. Deposito o produto completamente na pele. É um produto que higieniza sem agredir, porque ele tem ingredientes como a manteiga de lipê que promove uma hidratação na pele. Então, faz a saponificação de um sabonete, porém, não vai desidratá-la. Faço sempre movimentos circulares, distendendo por todas as regiões. Pode ser aplicado em região de olhos, área de lábios, que são áreas consideradas mais sensíveis, que ele não tem problema, não vai gerar ardência, desconforto. Feita a aplicação do sabonete, a gente vai para a etapa da remoção. Essa remoção ela é feita com algodão embebido em água ou gaze e algodão embebidos em água, e eu vou trabalhando arrastando todo o algodão e a gaze para que de fato eu tenha o desprendimento dessa sujicidade, da sujeirinha e de detritos que porventura estejam presentes na pele, Esse sabonete ele pode ser utilizado para todos os tipos de pele, todos os biotipos, todos os fototipos, então peles claras, peles escuras. Gestante também pode usar, não tem problema nenhum. E o bacana dele é que a atuação dele, apesar de ser saponificante, ele não tem uma ação espumógena grande, o que facilita muito o profissional na hora da remoção do sabonete, Visto que às vezes a gente passa sabonetes extremamente saponificantes, que além de desidratar muito bem a pele, desidrata demais,
dificulta muito a remoção do produto após a aplicação. Feita toda a remoção do produto, eu vou para a segunda etapa. Antes de ir para essa etapa, é importante que a gente seque bem a pele dessa cliente, para que o próximo produto não seja neutralizado. Então, como a gente observa, a pele fica com uma certa umidade em relação a excesso de água. Eu venho só retirando, vou remover esse excesso, para que eu não tenha a neutralização dos ingredientes do próximo produto, da próxima etapa. Então, seco bem. Uma vez que a gente vai trabalhar com essa ação de peeling, essa atuação de peeling, eu tenho que ter cautela com a quantidade de água em excesso que eu estou jogando nessa pele, né? Que eu estou introduzindo nela. Então, seca bem. Observem que a face da cliente já fica com uma coloração diferenciada, já fica com um aspecto de mais viço, desde a etapa da limpeza. E agora a gente vai para a segunda etapa do procedimento do peeling, que é o mousse esfoliante. Então, ele é um produto que vai ter atribuição tanto física, porque ele tem esferas esfoliantes que vão permitir esse atrito em contato com a pele. E, além disso, eu tenho os ingredientes, né, os ácidos providos aí do arrás, que vão fazer o que a gente chama de efeito queratolítico. Então, vai promover também o afinamento da pele, porque ele quebra a queratina em excesso, né? Então, é um produto que vai promover afinamento de pele, afinamento da textura da pele, já promove um clareamento, uma luminosidade nessa pele e deixa ela muito mais receptiva aos ingredientes demais que nós vamos seguir aí adiante. Então, eu vou fazer uma aplicação direto nas mãos. Vou dispersando ele por todas as áreas. Então, esse produto, a cliente ela vai sentir os grânulos, né, das esferas esfoliantes, que estão aí propositalmente para que a gente tenha esse afinamento característico, além dos ácidos presentes no produto para afinar também, afinar ainda mais essa pele. Sempre que eu trabalhar um esfoliante físico, ou seja, que são os esfoliantes que tenham esses granulozinhos, eu vou trabalhar em movimentos circulares. E não é necessário fazer pressão sobre a área. O próprio grânulo, né, a própria granulometria do esfoliante já dita o afinamento que essa pele precisa, tá? Então, eu não preciso atritar com força. Eu só vou fazer um pouquinho mais de pressão nas áreas que de fato tiverem maior espessamento. Então, normalmente nariz, região de testa. Então, é importante sempre promover movimentos circulares, lembrando que esse peeling, ele tem atribuição, esse mousse, né, que é uma forma de peeling, ele tem uma ação multifuncional, que são o atrito físico, né, então um peeling físico, provido pelos grânulos, pela granulometria, combinado
com os ácidos, os alfa-hidroxiácidos que vão fazer a esfoliação química nessa pele. Então, o ideal é aplica promovendo movimentos circulares e aguarda, a gente vai aguardar em torno de 3 a 5 minutos para que os ácidos integralmente aqui possam fazer também esse afinamento cutâneo. Pode ser que a cliente sinta um leve ardor, uma leve sensação de pinicamento também, visto que o ácido altera o pH cutâneo, né? Esse afinamento ele só é possível por conta disso, através dos ácidos. Então, ela pode sentir esse leve desconforto, que é algo completamente suportável dentro de uma suportabilidade, né? E é transitório também, tá? É uma coisa bem rápida. Aguardado o tempo, em torno de 3 a 5 minutos, a gente vai fazer a remoção desse mousse, e o ideal é que antes de eu entrar já direto com o algodão, o agás embebido em água, para que eu possa retirar o excesso de grânulos que fiquem na superfície, eu vou pegar um agás e um algodão seco e vou fazendo um trabalho de remoção a seco, que é o que a gente chama de varredura a seco. Só para tirar o excesso do produto, para depois eu entrar com o algodão embebido em água. Importante também, durante o ato da esfoliação, a gente não fazer uma pressão muito intensiva, né? A pressão ela deve ser conforme a própria granulometria do mousse, tá? Então, aqui eu tenho grânulos onde eu vou trabalhar só a dispersão deles de forma atritada. O que eu posso fazer um pouquinho mais de pressão é em áreas que eu notei ao longo da minha avaliação que são áreas mais espessas, de repente nariz, região de testa, região de queixo, que são áreas que normalmente ficam com uma textura mais evidenciada em relação às demais áreas do rosto. Importante também sempre fazer a esfoliação de luvas, né, calçada com luvas aí, visto que, da mesma forma que afina tecido, afinaria minhas mãos. E isso com vários procedimentos ao longo do dia, com várias clientes, eu posso ter um problema, inclusive, de perda de digital. Então, sempre quando for trabalhar com peelings, né, o próprio termo já diz, peeling é um afinamento, é de fato algo que vai afinar tecido. Então, eu tenho que proteger as minhas mãos para que eu não tenha um problema aí futuro, ok? Feita a remoção do excesso, venho agora com algodão embebido em água. Eu gosto muito de trabalhar com essas esponjinhas, né? Então, é a gaze combinada com o algodão. Quando vai fazer remoção de esfoliante, porque você consegue captar melhor, né, os resíduos que porventura fiquem na pele. Então, remove tudo, faz a neutralização. A pele já se apresenta mais fina, pode acontecer dela ficar com uma leve hiperemia, né, um aspecto avermelhado. Isso é normal, visto que o peeling traz, né, o que a gente chama de vascularização periférica. Então, ele aumenta a vascularização da periferia, aumenta a quantidade de sangue, o fluxo de sangue na periferia, e isso deixa a pele mais avermelhada. Isso é um ponto positivo porque isso traz para a pele oxigenação e nutrientes. Lembrando que todo esse protocolo, ele tem dupla atribuição em relação aos peelings. Então, eu tenho ingredientes de ácidos aqui que vão trabalhar diretamente na melanina da pele, né? Então, clareando essa melanina que está em excesso, que é o que a gente chama de ácido despigmentante. Vamos trabalhar diretamente lá na tirosina.
E eu tenho os ácidos com atribuição queratolítica, que afinam a pele. Então, eu tenho ácido que vai clarear e ácido que vai afinar. Isso em conjunto permite uma pele mais fina e mais clara. Então, a gente está removendo tudo. Não esqueçam, principalmente quando trabalhar com esfoliantes físicos, né, que é o que tem o grânulo, de remover todo o esfoliante da sobrancelha, né? Às vezes a gente esquece de notar, ver se está bem removido, e aí às vezes você vai passar lá, tá lá na massagem, aí vê que tem um monte de grânulozinhos presos na região de sobrancelha. Então, tira bem. Feita toda a remoção, a gente vai para o próximo passo. Antes, não esqueçam de sempre secar a pele da cliente, né? Se tiver com excesso de umidade, de água, para não neutralizar os ingredientes que nós vamos aplicar na sequência. Principalmente se esse ingrediente for ácido, se forem os ácidos, né? Continuo de luvas, uma vez que eu vou trabalhar ainda com ácidos que afinam a pele. E agora a gente vai para o Serum Complex, que é um renovador concentrado. Então, aqui na composição eu também tenho vários AHAs, né? Glicólico, tenho o lático, vários ingredientes que afinam a pele. E combinado a ele, a gente ainda vai ter ativos, ingredientes antioxidantes, como é o caso do chá verde, que previne formação de radical livre, né? Então, previne envelhecimento nessa pele. Vou depositar fazendo uma aplicação local, então gotejo na área, tomando cuidado, né, para que esse produto não encoste na pele da cliente, porque se eu encosto a embalagem do conta-gotas na pele da cliente e volto para dentro do produto, eu posso contaminar esse produto como um todo. Então, cuidado no momento em que for aplicar esse produto na pele da cliente. Observem que eu iniciei a aplicação pela fronte, agora eu estou indo para as laterais do rosto e maçã do rosto, região nasal, muita cautela para não ter perigo do produto cair dentro dos olhos ou em áreas mais sensíveis. Vou trabalhar buço. E vou por último na região de queixo da face, né? Porque o queixo é a área mais sensível que a gente tem. Como a gente tem fica muito tempo, escova os dentes, né? Várias vezes ao dia e tudo mais, já tem essa área é uma região que já é considerada mais sensível porque ela recebe química muito com maior evidência, né? Então, se a gente começa a atribuição do ácido aqui na região de queixo, eu posso sensibilizar demais essa região e até manchá-la mais, né? Então, eu tenho que ter essa cautela. Posso aplicar o peeling na região de pescoço e colo? Com certeza. Então, ó, aplica pescoço, espalhando bem e vai algumas gotinhas na região de colo também. Para quem trabalha com pincel, também pode fazer a aplicação do conta-gotas numa cubeta e ir espalhando com o pincel. O ideal dos ácidos é que eu não manipule em evidência, né? Então, ó, vocês observam que eu faço só a deposição e não mexo, né? Eu deixo o próprio sérum trabalhar sozinho para que a gente tenha uma permeação dele mais efetiva, né? Qual que vai ser a proposta desse produto? Além dos ativos despigmentantes que vão trabalhar clareamento das manchas, que porventura essa cliente tiver, manchas escuras, né? Ele também vai promover o afinamento dessa pele e, como eu estou gerando uma agressão nela, ele também vai me dar em resposta um estímulo de colágeno e elastina. Então, por isso que o peeling de tomate trabalha tanto o clareamento quanto a atribuição de rejuvenescimento, tá? Então, ele também controla
as linhas e rugas de expressão que porventura minha cliente tiver. O que eu vou fazer? Vou aguardar alguns minutos para que eu possa, para que esse produto possa ser integralmente permeado na pele, então uma média aí de 5 até 10 minutos, e quando eu não notar mais esse brilho em evidência, aí eu vou fazer a aplicação da próxima etapa. Para a próxima etapa, então após aguardar a secagem do sérum, a gente vai aplicar a máscara de peeling de tomate, que é a máscara em formato de peeling mesmo, então ela é uma máscara química, né? Aqui dentro a gente tem vários combinados de ácidos com atribuição despigmentante que vão atuar na enzima tirosinase, que é a enzima que causa, quando em descontrole, o processo da mancha, e temos os ingredientes de peeling queratolítico, que são os peelings que trabalham a renovação celular, o afinamento cutâneo. Então, como que a gente faz a aplicação dessa máscara? Eu posso aplicá-la numa cubeta e aí passá-la para a pele, ou eu faço uma dosagem da quantidade numa espátula, uma quantidade ideal que eu possa atribuir pescoço e colo, tá? No caso da nossa modelo, ela não tem manchas evidentes, né, na região de colo. Se acaso a cliente tiver, você pode fazer a aplicação da máscara como um todo também na área de colo. Vou aplicando e aí para quem trabalha com pincel, pode trabalhar com pincel, para quem trabalha com não trabalha com pincel, quer trabalhar só com as luvas, os dedos, né? Então pode aplicar tranquilo com os dedos, mas sempre de luvas, né? Não esqueçam que essa máscara, ela não é uma máscara tradicional, ela é uma máscara química, ela tem ácidos envolvidos na sua composição que vão prover aí o afinamento cutâneo. Sempre eu vou começar da mesma forma a aplicação, igual a gente fez lá com o sérum. Então, começo pela região de fronte, desço pelas laterais e vou para a região de maçã do rosto, né, região zigomática. Cuidado com áreas próximas, região dos olhos, a comissura labial, que é o cantinho da boca, a região da asa do nariz, porque são áreas mais sensíveis. E pode gerar um pouquinho de desconforto para a cliente, né? Uma vez que a gente está aplicando ácido. Então, aplique em toda a área. Espalhando a máscara uniformemente. Nesse momento, o meu dedo é o pincel. Importante salientar que se porventura, eu vou colocar o outro lado, é importante, nunca devolvam a espátula novamente para a embalagem, a que você já usou na pele da cliente, né? Importante então, como eu estava dizendo, a gente salientar se porventura essa cliente tivesse exposto ao sol recentemente, está com a pele extremamente sensível, está fazendo uso de laser ou de produtos à base de ácidos, eu tenho que fazer uma avaliação criteriosa para eu verificar se é possível a aplicação do peeling de forma imediata ou se eu devo aguardar essa pele restabelecer as suas condições originais, né? Esse tratamento ele fica contraindicado para a gestante, uma vez que a gestante está passando por N alterações hormonais e que ela pode ter aparecimento, acometimento de manchas, mas é um programa de tratamento que você pode combinar para várias situações de clientes. Você pode combinar desde uma pele jovem como um preventivo de linhas ou só um fato de gerar uma renovação na pele, uma qualidade, uma revitalização para essa pele, como uma pele já mais madura e que já apresenta sinais evidentes aí de fotoenvelhecimento, né? Então, manchas combinada com rugas, combinada com flacidez. Então, é um programa bem direcionado, assim, que é bem amplo, né, na verdade, na sua
colocação. Programa bem amplo que eu consigo atender aí a diversas situações de pele. Feito a aplicação uniforme dessa máscara, a gente vai aguardar uma média aí de 15 a 20 minutos e depois a gente faz a remoção com algodão embebido em água. Repouso de 15 a 20 minutos, a gente faz a remoção da máscara com algodão embebido em água. Pode ser que a pele apresente uma leve peremia, normal, visto a aplicação de um peeling. É uma máscara em formato de peeling que é fácil a remoção. Não esqueçam sempre de fazer uma avaliação prévia para observar as condições da pele da cliente, se é possível a aplicação, em quais períodos, em qual frequência de aplicação. Mas normalmente o ideal do peeling, principalmente se tratando de um peeling que já atua frente ao clareamento, é que seja uma quantidade de sessões considerável, visto que a mancha, qual que vai ser a atribuição aqui? Esse clareamento é sempre com o intuito de minimizar o processo da mancha. Uma mancha que já fica instalada na pele, ela não vai conseguir ser uma mancha que vai ter a sua melhoria em 100%. Uma vez que a mancha aparece, nem tratamentos médicos são capazes de removê-la com 100% de efetividade. O intuito do tratamento é sempre a base de minimização dessa mancha. Então, melhorar a dispersão, né, o tamanho dessa mancha, a quantidade de cor, né, que fica envolvida nela. E a resposta disso é uma pele muito mais bonita em relação à cor, né, muito mais harmônica. Então, sempre com o intuito de minimizar e de reparar esse quadro de hipercromia. Já quase saiu completamente, vou só finalizar um excesso. Sempre após o procedimento de um peeling, todo e qualquer peeling gera uma agressão que a gente chama de agressão controlada, então a pele fica um pouco mais sensível. Pensando nisso, a Vitúria já criou, dentro desse programa de tratamento, uma etapa que é a etapa de finalização, que é a etapa para acalmar essa pele. Então, a gente já agrediu, já inibiu a atividade da enzima tirosinase, que é para trabalhar fortemente aí o clareamento da mancha, né, a minimização da mancha escurecida. E agora a gente tem que devolver para essa pele a capacidade de água, né, que o peeling acaba roubando, e pontos avermelhados e perêmicos que ficam aí aparentes no pós-peeling, né, a gente também vai conseguir minimizar. Então, é um programa de tratamento que tem uma vantagem muito importante, que a pele dessa cliente se mantém íntegra logo após a aplicação do peeling, e a cliente pode ter a rotina de vida normal. Ela sai do seu espaço completamente sadia para fazer todo e qualquer compromisso que porventura ela tenha. E sem aquela aparência de pele sensibilizada pós-peeling, né? Então, vou secar novamente o excesso de água e aí a gente vem para a etapa pós-peeling. Uma etapa super importante para manter essa pele íntegra. Para essa etapa, a gente vai usar a máscara de hidratação da própria linha Peeling de Tomate, que é o que a gente chama de máscara pós-peeling, né? Então, é uma máscara que já tem diversos ingredientes com atribuição de reposição do manto hidrolipídico para gerar a hidratação dessa pele, ação antioxidante
e nutritiva. Por exemplo, o óleo de macadâmia, que vai fazer uma oclusão, mantendo os ativos que a gente colocou integralmente na pele e a quantidade de água nessa pele também. Então, novamente, eu vou aplicar, espalhando em formato de máscara. Depositando de forma integral em toda a pele. Observem que não precisa ser uma quantidade excessivamente grossa, uma camada grossa, e nem uma camada muito fininha. Então, uma camada que adeque a todo o conteúdo, a toda a extensão da face ou das áreas que eu for de fato aplicar. É uma máscara cremosa, ela me permite deslizamento. A cliente já vai ter uma sensação de conforto, de frescor na aplicação. Já nas primeiras aplicações a gente consegue ver viço, luminosidade, uma pele já mais íntegra, principalmente aquelas peles oxidadas que se expõem ao sol com frequência, que acabam ficando fotoenvelhecidas, né? Aí, com o passar das sessões, a gente vai vendo melhorias frente à despigmentação da mancha, propriamente dito. Espalha toda a máscara na face e nas áreas que de fato necessitarem, onde eu trabalhei com o peeling, evidentemente. E vou aguardar mais alguns minutos, uma média aí de 15 a 20 minutinhos também, para que eu possa fazer a remoção na sequência com algodão embebido em água. Então agora aguardamos, depois da gente ter aguardado, né, o tempo da máscara, vamos fazer a remoção, algodão embebido em água. Lembrando que essa máscara, ela já tem uma base em argila. A argila é extremamente bacana, porque ela vai fazer reposição de água para a pele, tem vários oligoelementos importantes que ajudam nas funções naturais do tecido. Então, é um reequilíbrio que a gente promove para essa pele após a agressão. Toda vez que a gente fala de peeling, surgem dúvidas, às vezes, né, que podem ser gerais. Então, uma delas, por exemplo, é o fator de escamação, né? Então, tem gente que acredita que peeling só funciona se a pele, depois da aplicação do peeling, ficar descamando, né? E isso não é verdade. A descamação da pele é uma condição do tecido e não se o peeling de fato é efetivo ou não. O fator de escamação, na verdade, ele vem por um quadro de desidratação da pele, né? Então, o peeling normalmente rouba água. Se você não manter essa pele num grau de hidratação adequado, ela vai entrar num processo de descamar. E muito provável, o peeling da Vitúria, né, como a gente está trabalhando aqui essa reposição de água, é um peeling que, na minoria dos casos, você vai ter uma descamação evidente, uma descamação visível. Mas isso não significa, não tem nada a ver com eficácia, tá? A descamação, ela só é um fator de avaliação em relação à desidratação do tecido, e não se está afinando a pele ou não. Porque a nossa pele, ela se desprende diariamente e a gente não enxerga, né? Então, o peeling, ele promove esse desprendimento celular através da renovação, independente dessa etapa ser visível ou não. A gente vai vendo isso ao longo das sessões com a pele mais fina, você não vai tendo aquela aspereza, né, na pele, você vai vendo ela com mais luminosidade e viço.
Isso é super importante porque até as próprias clientes acreditam que descamou, fez efeito, não descamou, não fez. E isso não tem nada a ver. Isso está incorreto. Feito a remoção da máscara como um todo, a gente vai para a etapa final, que é a fotoproteção. Na etapa da fotoproteção, se eu quiser, eu posso remover as luvas para eu aplicar e espalhar o produto de forma mais fácil, né? A gente vai utilizar aqui um gel creme hidratante facial com FPS 30, que é um filtro que vai ter condição, ele já tem uma atribuição de peles mais mistas a normais, então a nossa cliente ela tem a pele um pouquinho mais oleosa, com alguns pontinhos de evidência de acne, né? Então para que não fique muito pesado, para que a pele permeie bem esse filtro e combine bem a ele, a gente usa essa opção para adequar melhor a esse biotipo cutâneo. O importante do filtro é que ele faça a fotoproteção da radiação UVA e UVB, visto que são duas radiações. Importante que o filtro fotoproteja a pele em relação às radiações UVA e UVB, visto que são duas radiações extremamente nocivas para a pele, principalmente no quesito manchas. Se a gente está tratando mancha, eu quero que essa pele fique extremamente protegida contra essas radiações. Importante frisar para o cliente que está passando por esse procedimento também, né, de clareamento, é que ele vai ter que ter uma disciplina muito grande em relação à reaplicação de filtro solar, então pelo menos 3 vezes aí por dia, não pode esquecer, e a indicação do home care. Por quê? Ele vai vir no tratamento estético, ele vai vir no meu espaço 1, 2 vezes na semana, né, no máximo. Nos demais dias, ele tem que dar sequência ao tratamento em casa para que essa enzima tirosinase também seja inibida. Senão a gente não vai ter uma resposta significativa. Então eu coloco como fator primordial, fator assim essencial para todo cliente que está fazendo tratamento de manchas em cabine, é extremamente necessário o uso do produto home care, o clareador e a fotoproteção. Aplicado o filtro, a gente finaliza esse programa de tratamento. Observem que a pele já apresenta viço, uma qualidade em relação a brilho, uma revitalização, e ao longo das sessões a gente vai conseguir observar a minimização das manchas.